Oiê, vamos falar da URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar com você estudar mais para a redação da URGS, eu vou fazer aqui um roteiro de estudo com uma sugestão para você, para que você possa ir melhor para a redação da URGS. O que acontece é que ainda não caiu realmente o edital explicando quais são as datas específicas para o vestibular da URGS, mas aqui eu tô pegando mais em base do que aconteceu do ano passado, que foi mais ou menos no final de novembro que a gente teve as fases da URGS. Então aqui eu tô dando uma sugestão para você poder conseguir então ter uma melhor, para você poder ter uma noção de poder estudar com uma certa tranquilidade, inclusive para você poder ter férias. E caso você tenha qualquer dúvida sobre como que você poderia estudar melhor, eu vou deixar tanto esse planejamento com essa sugestão de roteiro de estudos e também os temas que eu vou sugerir para você ir trabalhando com cada uma das coisas no link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR com a câmera do seu celular para poder dar uma olhada também. Então a gente vai começar com o mês de abril. No mês de abril você vai ficar encarregado de como escrever uma introdução com e sem repertório. Então você vai ter essas duas opções para você poder treinar para escrever uma introdução e inclusive entender os elementos de um parágrafo de introdução. Então você pode dar uma olhadinha de quando você tem as redações que são nota máxima, que são notas mais altas, para você poder entender o que a pessoa está colocando, como que a pessoa coloca, por que a pessoa coloca. E por fim, como usar as palavras do tema e fazer essa conexão com o repertório, com a realidade que você está falando sobre o tema. Então, para você poder entender essas possibilidades de escrever uma introdução e, inclusive, para poder praticar essa possibilidade de introdução, eu vou deixar para você o tema da URGS de 2021, que é Mudanças Climáticas e Direitos Humanos. No mês de maio, então, a gente vai começar a trabalhar com os parágrafos de desenvolvimento, então vamos sempre trabalhar com 2 parágrafos de desenvolvimento. A gente vai ter, então, que você vai entender como que você usa o repertório dos textos motivadores, inclusive como que você faz a apresentação do seu ponto de vista, como que você justifica, explica e conclui. E a partir daí, um tema para você poder trabalhar vai ser o da URGS de 2022, que é o apagamento das mulheres na história e o direito à memória. No mês de junho, você vai fazer o parágrafo final, que é o parágrafo de conclusão. Então, lembrando mais uma vez que não é que porque a gente sempre tem uma redação com uma introdução, 2 desenvolvimentos e apenas uma conclusão, você não possa trabalhar um terceiro desenvolvimento. Eu acho que é melhor você sempre ficar no time que sempre está ganhando. Então, se a gente sempre tem uma tendência de mais redações terem 4 parágrafos, então vamos tentar manter por 4 parágrafos também. Nessa parte da conclusão, você vai entender como que se escreve conclusão especificamente para URGS. Porque muita gente fica achando que precisa escrever uma proposta de intervenção, sendo que não precisa. Você tem que apenas retomar as ideias apresentadas e fazer uma conclusão, que é dizer o que se pode esperar ou do futuro, ou o que se pode analisar de tudo que você discutiu ao longo da redação. Um bom tema para você poder praticar seria o da URGS de 2018, que seria os adolescentes que merecemos. O mês de julho vai ficar de férias. Eu acho que é interessante você ter um mês de férias, sim, a não ser que, caso você consiga perceber que você mesmo consegue dar uma puxada para você estudar mais. Eu acho sempre interessante ter um momento de pausa para poder você avaliar. Será que você está estudando demais alguma das matérias? Ou será que redação você ainda pode deixar um pouquinho mais para depois? Será que você já engatou para poder escrever bem redação? Porque redação é uma coisa que depois de 10 redações, você entende mais ou menos bem como que você precisa escrever. Você não precisa escrever 30 redações para na 25ª você entender, então é assim que escreve redação. Na verdade, não é. A redação da URGS é bem gostosinha de fazer, não é tão complicada como eu poderia achar, por exemplo, que é do caso do Enem, só que eu acho que talvez você já treinando com o que eu estou falando e deixar essa pausa para você poder ter um mês de férias, já é o suficiente. Porque também você precisa treinar e estudar para literatura, para gramática, para inglês. Então você precisa também prestar atenção em outras matérias que não somente redação. No mês de agosto você vai lidar então com temas que é para você poder concordar com o texto motivador. A URGS tem muito uma cara de você poder ou concordar com o que está escrito nos textos motivadores, ou você também tem a possibilidade de discordar. Lembrando que é muito mais fácil quando a gente concorda. Então é por isso que eu vou deixar como tema para você poder praticar, que seria o da de 2019, a música brasileira está pior. Então no mês de setembro, como no mês de agosto está praticando como concordar com o texto motivador, vai ser o de discordar. O que acontece é que concordar geralmente facilita muito a sua vida, porque são temas que você tem que apenas pontuar as ideias que já estão apresentadas e aí ir por esse ponto de vista. Quando você precisa discordar, você precisa trazer novas ideias, novos repertórios, que podem ser um pouco mais complicados do que as ideias apresentadas já nos textos motivadores. Por isso que eu vou deixar como um tema para você poder praticar Pai da Pátria e a relação do brasileiro com o Brasil na URGS de 2017. E por fim, o que eu vou deixar é que você pratique os últimos temas
pelo menos os últimos 5 temas de redação para escrever uma redação completa. Eu sugeri aqui temas que geralmente você vai ter o quê? Você vai ter que meio que fazer apenas alguns dos parágrafos ou a redação completa, mas meio que escapa essa coisa de eu ter mais redações que eu poderia pegar do passado. Por que eu estou dizendo isso? Antes de 2016, a gente tem que os temas de redação da URGS mostravam mais de um texto motivador. A URGS deu uma repaginada e ela geralmente apresenta um extenso texto motivador que você tem que ou concordar ou discordar com um ponto apresentado de um texto que vai ser lido num grupo de debate. É mais ou menos isso para todos os últimos temas que têm acontecido. Eu não queria pegar muitos temas dos anos anteriores, muito do passado, porque pode ser que te dê uma certa confusão. Então, eu limitei para que a gente tenha temas um pouco mais atuais, e aí, você ainda escrevendo os últimos 5 temas, ou até praticando temas que você fica pensando, poxa, isso é bem a cara da URGS de cair, você pode estudar também. Ou se não, até mesmo quando você vê os livros da lista de leitura obrigatória da URGS e pensar em temas que poderiam ser parecidos para você poder escrever também. Testando e treinando os últimos 5 temas da URGS, já fica de bom tamanho. Inclusive, se eu escrever uma redação a cada 2 semanas, já está de ótimo tamanho. Eu não acredito que 30 redações, né, que seria mais ou menos uma redação por semana até novembro, seja necessário. Se você quiser fazer porque você acha que você precisa e que você não vai conseguir estudar, tudo bem. Aqui é um vídeo de uma sugestão de roteiro de estudos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui a minha sugestão de roteiro de estudos para a redação da URGS. Lembrando que caso vá aparecer depois, para a gente poder ter a data de inscrição, eu vou falar tudo isso para que você fique tranquilo. Tem alguma coisa que você quer estudar mais para a redação da URGS ou alguma coisa que você não entendeu e que você gostaria que eu explicasse? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que também tem meu curso de redação da URGS, a qual eu faço tanto explicação dos parágrafos que apresentam de introdução, desenvolvimento, conclusão, também de exemplos de redação nota máxima e redações que não tem uma nota máxima, mas que são bons exemplos para poder estudar, para você poder conseguir ir melhor nesse vestibular. O link está tanto aqui embaixo do vídeo para você poder ver e também nesse código QR para você escanear com a câmera do seu celular para poder vir estudar comigo e usar o cupom e pagar por R$40 pelo curso completo e vitalício. E se você viu que não era exatamente o que você queria do curso, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. Caso você também já queira começar a estudar para você poder ver mais a redação da URGS, tem essa playlist a qual eu falo não só também de exemplos de parágrafos de cada uma das redações, como também tem de redação nota máxima, algumas coisas sobre argumentação e sobre a estrutura da redação da URGS para você poder conseguir estudar e ficar mais tranquilo. Ou até mesmo você tá um pouquinho com o pé para trás e você não sabe exatamente o que precisa uma redação da URGS. E é por isso que eu gravei um vídeo explicando 3 coisas que você não precisa ter na sua redação. Então isso já dá um bom norte para você poder saber o que você precisa ter na redação. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!